Olá para você, está no ar mais um Fala-se o podcast. E hoje eu vou estar conversando com a doutora Ionara Barcelos. Ela é médica, ginecologista, especialista em reprodução humana. E antes de mais nada, eu preciso aqui agradecer os nossos patrocinadores. Estúdio Pops, o mais novo estúdio de gravações para cursos e podcasts, que é esse estúdio aqui que a gente grava todos os nossos episódios e é maravilhoso. Super indico para você que quer aí fazer suas gravações de podcasts, de conteúdo. E também FastGo, que é um aplicativo de entrega, um aplicativo de vendas que traz praticidade tanto para você que é vendedor, lojista, quanto você, usuário. Tá aqui em Uberlândia, chegou recentemente, então corre aí, já baixa o Fast Go. Bora conversar com ela, com a minha amiga soberana, doutora Que Ionara. Bom bom. demais ter você aqui. Nossa, muito bom. Muito obrigada pelo convite, Sil. É um prazer estar aqui. Honra minha. Quero conhecer um pouquinho mais da sua história. Me Hum. conta, eu sei que você é médica, mas me fala, quem é a doutora Ionara? Poxa vida, tá bom. A doutora Ionara é uma pessoa que é filha de Vanor e da Nora, tá? Então, você falou sobre a escolha da medicina, né? E meu pai é médico, então, assim, isso acabou me influenciando de alguma forma, né? Minha mãe é bióloga, aposentada, professora da UFA aposentada. Então, assim, eu sou essa pessoa que sempre teve curiosidade de aprender mais e conhecer mais a respeito, né, da reprodução humana, da vivência. Então, assim, acabei escolhendo medicina, e trabalho nessa área aí tenho 22 anos de formada. Então, já Uau! tem um bom tempo que estou nessa área. Mas eu sou a Ionara, né, antes disso. Antes de mais Então, nada. antes de mais nada, sou Ionara, casada com o Rodrigo, mãe do Tiago. E assim, gosto de viajar, gosto muito de música, gosto de gastronomia, adoro aprender a cozinhar e a Uau! experimentar coisas Também novas, gosto. não é? E assim, gosto de ler. Acho que assim, eu sou uma pessoa que curte a vida, temente a Deus, que quer, Importante. importantíssimo. E é isso, é minha busca de servir cada vez melhor dentro do que eu posso. Acho que essa é a Ionara. Que bom. E assim, me fala, você nasceu em Uberlândia? Então, eu falei que meu pai é médico. Eu nasci, na verdade, em São Paulo, capital. Meu Ó, pai fazia residência médica lá. Então, nasci. Mas eu brinco que eu sou mineira de coração, né? Só nasci em São Paulo. Vim pra cá, eu era pequenininha, eu tinha uns 2 anos, 3 anos. Cresci em Uberlândia. E tenho 2 irmãos, né? Então, crescemos em Uberlândia. E aí fiz a minha faculdade aqui na UFO, muito né? E bom. aí depois saí para fazer residência médica e fiquei um bom tempo fora de Uberlândia, né? Eu saí para fazer ginecologia e obstetrícia e aí depois reprodução humana. E como foi que chegou não, eu vou fazer ginecologia. Tá. Então, meu pai é ginecologista, né? Ah, E tá. Ele é mas na médico verdade, ele é médico ginecologista. ginecologista e obstetra, também já aposentado. Mas, assim, eu acredito que o gosto pela ginecologia e obstetrícia veio acho que de querer trabalhar com mulheres, né? O universo feminino, assim, sempre me encantou. Trabalhar e poder ajudar nessa área, tá? E a ginecologia e obstetrícia é uma área em que a gente tem muitos focos de atuação. Então, isso para Verdade. mim sempre me atraiu. Por quê? Porque eu posso fazer clínica, eu posso fazer procedimento, eu posso atuar em tantas áreas, então isso sempre me agradou É muito muito, amplo, muito né? amplo. E dentro da ginecologia e obstetrícia, olha, gente, trabalhar com vida é uma coisa maravilhosa. Imagino. Então, assim, uma das coisas que mais me encantou durante a faculdade, que mais me emocionou, foi ver um parto. Então, ver um parto, assim, na verdade, eu acompanhei com meu pai também, assim, acompanhava, mas assim, é algo que é muito mágico. Então, acompanhar um parto, viver isso, e eu fui me encantando. Então, no final das contas, eu falei, acho que essa é a minha área, é o que eu Eu quero trabalhar. assisti.
Eu já vi os Uhum. dois. Eu fui secretária de um médico ginecologista Aham. e eu também eu tinha muita curiosidade em ver. E eu Uhum. vi tanto o parto normal, Uhum. que foi algo que assim me marcou É muito. muito O emocionante, normal, ele é muito emocionante, ele é muito intenso. é muito Uhum. intenso. E quanto também via cesariana, né, Isso. que também é algo incrível, não tem como a gente não se impressionar. Agora, assim, falando sobre um assunto que é extremamente importante, que é onde você focou a medicina, que é a parte ali de fertilização, Isso, da reprodução da reprodução humana. humana. Então, assim, quando eu escolhi fazer ginecologia e obstetrícia, eu já tinha um interesse especial pela reprodução humana e pela ginecologia endócrina. Estudar a parte hormonal, etc. Isso é muito interessante, sempre foi muito interessante para mim, sempre me instigou realmente a estudar cada vez mais. E a reprodução humana, que é assim, como uma coisa, sabe, como começa e acompanhar isso e ajudar casais que não conseguem É, engravidar. Então, isso é a minha missão de vida. Eu tenho muito claramente, hoje eu já tenho de reprodução humana, olha, eu fiz a minha residência, meu terceiro ano de residência em 2005, então de reprodução humana, nossa, ano que vem vai fazer 20 anos. Então, assim, é muito. Eu tive contato com muitos casais, eu tenho, né, diariamente, e eu vejo o quanto isso é importante, o quanto construir uma família é importante. E eu sempre digo o seguinte, sabe, Sil, e você vai me entender. A mulher que quer ser mãe, ela tem um amor que transborda, é verdade. transborda. E ela vai achar essa forma. Ela vai achar essa forma sendo mãe da barriga, ela vai achar essa forma através da adoção, ela vai achar essa forma sendo uma tia que é mãe, então ela vai achar os seus caminhos. Então, quando alguém me pergunta, né, você trabalha com isso? Sim, eu trabalho. Aí alguém me pergunta, e o que você pensa sobre adoção? Eu falo, é a coisa mais linda desse mundo, É verdade. entendeu? Então, assim, a gente quer caminhar nesse sentido? Claro, o que eu tiver dentro da tecnologia que eu trabalho, que eu conseguir oferecer para esse casal, ótimo, maravilhoso. Eu tenho outros planos, eu tenho vontade de outros. Ótimo. O que eu quero é que você, né, que eu digo assim para os Aham. meus casais, o que eu quero é que você alcance o seu objetivo. E assim, trabalhar com reprodução humana também é trabalhar com perda gestacional recorrente, que é Nossa, algo assim Deus. que é muito doloroso e que na verdade assim, sem dúvida precisa de um acompanhamento adequado para evitar exames excessivos, etc. Então isso é bastante interessante. É, eu imagino, porque são muitos planos que os pais fazem, né? E a gente tem gente que do outro lado pensa, não, o médico não sente, mas sente também quando há uma perda, não sente? Com certeza. Porque você também tá ali sonhando com a família, Claro, tá é assim, isso é a planejando. gente o bebê em casa é nosso sucesso e a gente acompanha muito de perto esses casais. Então, assim, é acolher, é conversar, é sem dúvida oferecer uma informação e uma orientação de excelente qualidade científica, porque isso para mim é muito importante, para que esse casal tome as melhores decisões. E a gente sofre junto com a perda, não tem a Imagino. menor. É claro que sim, mas a gente tem que ter a visão de que, então é um luto? Sim, viva o luto. Isso é muito importante. Tenha o seu tempo, mas saiba que a gente vai seguir. Então, acho que esse acolhimento, esse cuidado e essa atenção, tudo isso é muito importante para que o casal siga aí nessa jornada rumo A a. constituir uma família, Exatamente, isso que é mesmo. o projeto mais lindo de Deus, né? Essa constituição de família. É, eu vou te dizer que assim, eu tenho pensado muito sobre. A gente sempre pensa, né, se qual é o nosso propósito, qual é a nossa Sim. missão. E eu tenho pensado assim que a família cura, né? A família cura. Então, eu vejo assim que tem tantas dificuldades e quadros depressivos e de saúde mental. Tô falando de saúde mental Sim, mesmo, sim. e que cura com isso, entendeu? Que O bebê assim, chega e com o traz bebê novidade de traz toda uma vida. alegria. Olha, nós temos alguns estudos que fazem uma avaliação da dor e do impacto da infertilidade sobre a saúde mental das pacientes, e
o diagnóstico de infertilidade se equivale ao diagnóstico de um câncer, né, Sil? E você sabe bem, né, de Eu como passei é pelos pelos dois. dois. Então, assim, a dor, né, às vezes de não poder ter filho, desse diagnóstico, É. e aí nós temos as alternativas, né? Hoje nós Hum, temos até mesmo de preservação de fertilidade em caso de pois diagnóstico de é. câncer, mas essa dor se equivale a um diagnóstico tão difícil como é o diagnóstico de câncer. É. Então, a infertilidade é um problema de saúde, é um problema do casal, e eu acho super importante falar isso, porque assim, muitos falam, ai, de quem é? Não é, gente, é o É o casal. casal. E nós temos 35 a 40% de causas femininas, 30% aproximadamente, 30 de causas masculinas, 30 de causas né, do casal, que nós temos tanto causas femininas quanto masculinas, e 10% que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, quando a gente não tem um diagnóstico, né? Uau. Então, assim, a gente vê que é tanto É a mulher tanto de um quanto o quanto o outro, homem, e é a gente tem que investigar os verdade. dois, né? E qual tem sido, assim, o maior desafio hoje em dia que você vê em relação à gestação? As mulheres, eu percebo que, não sei se sou eu que percebo, as mulheres estão deixando para engravidar mais tarde. É essa coisa de que, eu vou sair, eu vou empreender, vou crescer profissionalmente. E eu digo isso olhando para mim, Uhum, né? Eu é, deixei para engravidar mais tarde, eu me uhum, casei mais tardia, eu casei com uhum, 32 para 33. uhum, E as pessoas, quando que vai vir um bebê? Eu não casei para engravidar, eu casei para, lógico, primeiro para sim, viver um casamento. A gente não casa, isso, vou casar hoje, vou ter um filho, né? uhum, Logo engravidar na lua de mel. sim, Mas não me preparei para isso. E aí, uhum, quando eu fui engravidar, passei por um processo de luto. A minha uhum, mãe faleceu antes do casamento, antes de eu me casar. uhum, Engordei mais de 50 quilos. Muitos problemas. A minha endocrinologista falou: ó, tem que emagrecer para engravidar. Muitos sim, problemas de saúde. Tentei uhum, um ano, não consegui. Fiz bariátrica. Quando eu vou engravidar, aí vem uhum. câncer hormonal. Ou seja, o tempo de tratamento iria Se demorar, prolongar, ia prolongar. Entrei na menopausa química precoce. Nunca tinha pensado uhum, em me preparar para isso. sim. É, É, hoje, olha só, eu vejo da seguinte forma: nós conversamos muito sobre contracepção, né? Então, como evitar, como evitar? é Mas verdade. hoje nós precisamos. Tem um conceito novo que a gente fala que não é só planejamento familiar. Porque quando a gente fala planejamento familiar, parece contracepção, né? Como eu vou evitar filhos? Mas nós falamos de um conceito novo que é o planejamento reprodutivo, Uau. que é o seguinte: como eu vou planejar a minha vida reprodutiva? Tá, então tá bom, então eu não quero engravidar, tá, mas se eu quero adiar a minha gravidez, e é uma coisa que a gente não tinha no passado, tá? Então é uma coisa que às vezes não poderia ser oferecido para você quando você tinha 32 anos, Verdade. provavelmente, porque hoje nós fazemos congelamento de óvulos. Então, assim, a pessoa quer adiar, é uma decisão, quer adiar, que seja pela carreira, ou que seja né, porque não encontrou o parceiro ideal, ou porque, por qualquer motivo que seja, congelar os seus óvulos, idealmente antes dos 35 anos. Tá? Então, Ah, a tá. idade excelente seria entre os 25 e os 34, 35 anos, porque nós podemos congelar um número menor de óvulos com um potencial melhor de resultado. É garantia? Não. A gente nunca pode falar em garantia, porque não tem como, Claro. né? Mas é uma chance maior de engravidar no Cientificamente futuro. falando. É. Agora, sabe, se isso que você falou assim, que a mulher mudou muito a forma, né, de pensar, e hoje eu vejo assim, isso é um reflexo, nós temos às vezes uma idade talvez próxima, mas, né, Hum, é um reflexo da forma como a gente foi criada também, verdade. porque nós somos de uma geração em que, de lá para cá, que é assim, a mulher quer se estabelecer profissionalmente, então ela quer isso, ela quer ter uma independência antes de pensar em ter filhos. É isso mesmo, nós fomos criadas assim, Sim. entendeu? Então, assim, nós estávamos brincando assim, faz faculdade de medicina, nossa, meu Deus, se fizer medicina então, aí é que vai atrasar, porque você faz É, residência, aí você é. faz, eu fiz É muito mestrado, tempo, gente. doutorado, Santo então, Deus. assim, é um tempo de, mas eu engravidei antes do doutorado, porque senão, né? Mas assim, a gente tem que pensar nisso. Sim, E, e, e eu não sei se isso tem volta. Seria muito bom se tivesse, porque o ideal é que a mulher, que os casais engravidassem mais cedo. Se isso não for possível, se isso é uma realidade em que, olha, não tem como,
a gente tem que pensar realmente em planejamento reprodutivo, que é o que eu bato na tecla, e pensar eventualmente em congelar óvulos, que hoje é uma realidade, tá? Isso é algo que tem assim, nós temos o quê? 12 anos. Eu estava no congresso, foi um congresso americano, quando se falou pela primeira vez, congelamento de óvulos não é mais uma técnica experimental. Isso foi de 2011 para 2012. Ou seja, não é tão antigo assim, né? É Verdade. recente e até para a gente oferecer isso para paciente com uma tranquilidade, que nós estamos falando de algo que tenha resultado, né? Verdade. Então, isso de uma certa forma é recente, mas a gente já tem, né? E agora já é mais tranquilo, as pessoas já falam sobre isso, né? E é uma possibilidade realmente de adiar a gestação para o futuro. E o custo é muito alto ou ainda ou as mulheres conseguem ter acesso? Hoje conseguem, tá? No início, assim, era um custo mais elevado. Claro que assim, né? Conseguem ter acesso. No sistema público não tem como, Claro que né? não. Congelamento Claro, social não existe no sistema verdade. público, nem em países que custeiam tratamento de preservação de fertilidade para paciente oncológico. Por exemplo, na Austrália, onde eu trabalhei, né? Fiquei lá 2 anos. Lá, o governo paga, tá, a paciente que vai fazer congelamento de óvulos para preservação de fertilidade, porque ela teve um diagnóstico de câncer, ela não paga $1. Isso é muito Uau. bom. Agora, a paciente que vai fazer congelamento social, não. Aí o custo é da paciente. Então, assim, aqui no Brasil não é diferente, tá? Mas hoje a paciente consegue fazer o congelamento, pensando aí um custo, que eu acho que assim, até é interessante falar, né, para as pessoas terem uma Claro, claro, ideia, porque entre senão as 10 e pessoas falam 11 mil a gente já consegue fazer é esse importante falar. procedimento. Você entendeu? Não é algo assim, ah, eu vou gastar 30 mil para fazer congelamento de óvulos. Não. E por que a idade é importante? Porque veja só, a mulher, nós nascemos com os nossos óvulos, com a nossa coorte, o nosso número de óvulos a ser, os óvulos que nós vamos ovular aí durante a vida, a gente já nasce com eles. Então, assim, eles envelhecem. Uhum. Então, quando uma mulher, por que que é importante congelar mais cedo? Primeiro, porque a qualidade é melhor. E segundo, porque a gente pode congelar um número menor de óvulos. E aí ela faz menos procedimentos. Então, às vezes, com um procedimento, eu consigo congelar óvulos de uma paciente jovem que dê para ela uma chance de 80, 90% de engravidar no futuro Uau. com um procedimento. Agora, se essa paciente deixa para fazer isso mais tarde, às vezes a gente vai ter que fazer 1 ou 2 ou 3 procedimentos para que nós alcancemos essa mesma chance de 80, 90% de chance de bebê em casa. Então, o interessante é pensar eventualmente em congelar mais cedo. E eu sempre digo assim, a gente não congela para usar. Tipo, é igual seguro de carro. Você faz para não usar. Você congela, teoricamente, Preventivamente. para não usar. Se precisar, Ah, está ali. E você sabe, se o que agora, eu estava no congresso, né? Agora tem lá uma semana, eu estava no congresso europeu, que é um congresso que eu gosto bastante de ir. E uma coisa que a gente conversou bastante lá é que a gente fala muito da mulher, mas a gente não fala do homem, né? verdade. Como se esse fosse o papel só da mulher. É. E ela precisa do homem E também. precisa do homem. E embora o homem não tenha o impacto da idade, mas o que nós estamos vendo é que o homem está sofrendo muito com o impacto, provavelmente ambiental, de contato com disruptores endócrinos. Nós ainda não sabemos a causa, mas o mais provável é que seja isso. Mas saiu um estudo no primeiro semestre agora desse ano, mostrando como nós tivemos uma diminuição da qualidade espermática do homem. Uau. Então, já começa a se falar em eventualmente congelar esperma Espermas também, também. porque a gente não sabe. Então, assim, se pense que se da década de 70, né, de 1970 para agora, 2020, a gente teve uma queda abrupta, importantíssima, abrupta não, foi ao longo desses anos, né, de 50, Sim, mas nós estamos tendo piora. é Por quê? verdade. Porque a gente entra em contato com muitas coisas, né, É. muitas substâncias que algumas nós chamamos de disruptores endócrinos. O que é esse nome grande, disruptor endócrino? São substâncias que vão agir como hormônio no organismo do homem, geralmente mimetizando a ação estrogênica, ou seja, a ação de hormônio feminino, e que atrapalha a produção espermática. Então, isso é uma das possíveis causas, isso ainda está em pesquisa, Sim, mas sim, você veja que, assim, no futuro a gente vai ter que conversar isso e eventualmente pensar em com congelar certeza. sêmen também,
porque a gente quer. É porque é meio a meio, né? Você É tem que meio ter a os dois, não meio, tem? tem Não que tem ter os como. dois. Tem que ter os dois. É, Mas não tem como. A gente ainda fala muito sobre a mulher. E qual é a maior causa ainda de infertilidade feminina? idade avançada. Idade. É. Vamos dizer assim, a gente tem outras causas, tá? Mas eu falei Aham. assim, porque eu acho que é importante que É porque a fique gente acabou de falar a claro respeito da da id gestação tardia. exatamente. Assim, o que que acontece? Como eu disse, né, os óvulos, eles vão perdendo realmente. Não significa que a paciente não possa tentar engravidar espontaneamente, óbvio, jamais falaria isso, mas que depois dos 40 anos ela não possa engravidar espontaneamente. Pode e deve tentar. A questão é, qual é o grande problema? É que a paciente tem 40 anos e fica esperando um ano e meio, não pode. Entendeu? Então, assim, tem 40 anos, vamos pelo menos ver como é que tá a sua reserva, para ver se você tem a chance de esperar tranquilamente. Verdade. É, uma consulta com um especialista em reprodução humana, eu costumo dizer assim, um especialista sério, o que que ele vai fazer? Ele vai te orientar para que a gente tenha o melhor potencial para você alcançar o seu objetivo. Significa que ele vai te indicar uma técnica de reprodução assistida? Não. Significa que ele vai te orientar. Agora, se eventualmente é uma reserva baixa, que a gente tenha que pensar, poxa vida, vamos tentar otimizar essas chances, porque o que que a Verdade. gente quer? Beber em casa. É assim. Agora, então, por que que eu falei da idade? Se a gente for falar de um preditor isolado para infertilidade, o principal é a idade. Sim. Isso, a idade muda tudo. Tá bom. Dito isso, nós temos outras causas, que são o quê? Causas tubárias, então, eventualmente, uma obstrução tubária, que pode ser por aderências de cirurgia, pode ser por infecção pélvica, que gerou uma aderência, pode ser por endometriose. Nosso caso de endometriose é É, enorme. sim, então assim, endometriose hoje a gente trabalha muito, eu trabalho muito nessa área, né? O Rodrigo, meu marido, é cirurgião Sim. de cirurgia laparoscópica e robótica, especificamente de endometriose, e faz ultrassom de diagnóstico de endometriose também, então a gente trabalha muito nessa área. E meu mestrado, meu doutorado, sempre trabalhei com endometriose, eu estudei óvulos de pacientes com Que legal. endometriose. Então, endometriose é algo que nós precisamos conversar muito, é Verdade. muito prevalente. Então, você veja que nós temos, são muitas mulheres que têm um histórico de dor. Nem todas as pacientes, vamos lá, nem todas as pacientes que têm endometriose são inférteis. Isso é importante. Isso não é porque a gente fez um diagnóstico de endometriose que ela vai ter dificuldade para engravidar. Então, é importantíssimo saber isso. Segundo, mas ela pode manifestar como? Tem endometriose, o que que ela pode manifestar? Ela pode manifestar com dor, ela pode manifestar com dificuldade para engravidar, ela pode ter uma massa ovariana, que é o que a gente chama de endometriose ovariana, que é o endometrioma, e não ter dor e nem a Olha, princípio dificuldade para engravidar, e ela não pode ter nada de sintoma. E a gente descobrir muito mais tarde. Entendeu? O que eu vejo hoje que a gente conversa muito? A paciente que tem dor, cólica menstrual. Então, eu vou aproveitar o seu canal aqui, viu, Sil, para claro, fique falar à que, assim, vontade. mulheres que têm dor, todo mês tem aquela dor aquela dor importante no período menstrual, ou tem dor na relação, ou tem dor para evacuar, ou tem dor para urinar. Ela tem que procurar Tem que atendimento, a gente investigar. precisa investigar, porque a endometriose, você veja, tem mulheres que quando elas menstruam, elas, Eu vi esses casos de amigas minhas que sabe? menstruavam com endometriose, tanto a parte da menstruação quanto a parte também de fertilidade. Eu É, vi isso com isso. aquela quantidade de amigas minhas com essas dificuldades e o sofrimento que essa mulher tem, né? É. É muito ruim. Você ter que ficar em casa, de cama, porque você está no seu ciclo menstrual. E num Isso. país que ainda é tão machista, onde as empresas te contratam, você sabe que a mulher tem algumas coisas, que a mulher, ela é diferente, né? Uhum. Então, e tem coisa que você não controla. Tem mulher que não consegue controlar uma cólica Não, menstrual. não, claro que ela não consegue Não controlar. consegue E controlar. com certeza isso aumenta o índice de absenteísmo no trabalho, no Sim, colégio. Então você tem jovens que têm que faltar às aulas. claro. Então, fazer um diagnóstico adequado e um tratamento adequado, então isso é importantíssimo para Super. melhorar,
né? E Pensar essa em mulher, aliviar a dor dessa com mulher. certeza. Gente, dor, Ai, ó, credo, vamos lá. Jesus. Dor é uma coisa que não é para Não sentir. dá, não dá, Não, não, e é verdade. não Sabe o que dá. que acontece? Isso é uma coisa assim, eu É explico um muito no alerta, né? consultório. Dor é um alerta para buscar o que está acontecendo de errado. Diagnosticou, o nosso objetivo com endometriose, estou entrando num campo que assim, eu não trato de endometriose e cuido, mas assim, falando de dor especificamente, meu foco é mais a infertilidade, mas veja só, o nosso objetivo é que a paciente não tenha dor. Aquela mulher que fala assim, eu já acostumei com a dor. Não, é uma dorzinha, não sei o quê. Não pode. Por quê? Porque existem alguns mecanismos que a gente chama de neurosensitização central, outro nome grande. Mas o que ele significa? Que algumas vias de dor é como se o cérebro entendesse que sempre tem dor. E às vezes, mesmo depois, fazendo medicamento, você seguindo toda a nossa propedêutica, todo o nosso tratamento para a dor, e a paciente não melhora da dor. Entendeu? Porque ela O não cérebro dela já é como se, sabe aquela história de o cérebro já se já acostumou acostumou? com a Tá, dor. isso, Então ele tá sempre em alerta. isso. Então a gente Meu precisa Deus. tratar a dor dessa paciente. Cirurgicamente, tô falando na área, como eu falei, não Né? é nem de infertilidade, mas cirurgicamente às vezes não. Em geral, primeiro vai tentar medicamento, tá? Cirurgia é o último recurso, né? Mas precisa tentar tratar para essa paciente não ter dor. E a infertilidade é outra coisa super importante para falar. Então, na Extremamente. verdade, é orientar a paciente, tá? Então, uma mulher com endometriose, ela precisa de orientação. Ela precisa entender o que que é isso, quais são as limitações, que ela deve engravidar mais cedo, tá? Então, assim, uma mulher com endometriose, ela deve engravidar mais cedo. Porque nós já temos estudos que mostram que não é que ela não consegue, ela pode engravidar espontaneamente, mas principalmente se ela tiver endometriose ovariana, ela tem o risco de perder a reserva mais rapidamente do que uma mulher que não tem endometriose ovariana na mesma idade. Uau. Então, é Essa importante, informação é muito é muito importante. importante. É assim, é uma coisa, por isso que eu tô falando, eu vou É, aproveitar o seu canal, porque isso é sim, importante que as sim. mulheres entendam que tive um diagnóstico de endometriose, eu preciso conversar, Sobre nem que eu nunca tenha reprodução. tentado engravidar. Eu tenho que conversar para eu entender como é que funciona, se eu posso esperar, entendeu? Às vezes eu recebo paciente no consultório e vai lá para orientação. Doutora, eu quero saber se eu posso esperar, se eu tenho que, né? O que Como é que que eu tá a quero? minha Eu não quero reserva? Eu quero, congelar agora. Exato. assim. Então, isso é importante e é muito importante. Aí, assim, puxando a brasa para minha sardinha, né? Claro. Mas, assim, um profissional especialista em reprodução humana, que temos vários, né, aqui Sim. na cidade, para te orientar como conduzir, como fazer o seu planejamento reprodutivo. Pode ser que a gente só fale assim, vamos engravidar mais cedo, se eu tá casada, né? Às vezes eu falo assim, e o que, que você tá esperando? Tá Né? casada, tá, não sei o quê, Então né? bora. Ou nem que, né? Às vezes mora junto, não tô falando casada, é uma Sim, forma de sim, dizer, mas assim, sim. tá pronta? Então, vamos lá. Bora constituir família para você não Exatamente. perder depois. E depois Exato. que a gente perde, é muito ruim. Passou o tempo, não adianta ficar ali lambendo a ferida. Agora vamos tentar falar sobre isso para poder servir de exemplo para outras mulheres. Isso, Não com dá para não certeza. falar sobre isso, Tem né? que falar, é Você verdade. acredita que nosso tempo já está acabando? Sério? Seríssimo. Você tem 4 minutos. Fique à Ah! vontade para se jogar, para falar com as mulheres sobre esse tema importantíssimo que é aí a reprodução humana. Nossa, gente, o tempo passou muito rápido. Passa, voa! E com um tema gostoso desse, vamos trazer de novo mais. Não, tá bom. Não, é assim, acho que é uma oportunidade realmente de conversar sobre esse tema. É um tema que eu gosto muito de falar, que é, claro, né? Eu trabalho com isso, eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu gosto Seu olhinho muito do que brilha. eu faço. E eu gosto mesmo, Sil. Eu vou te falar que, assim, olha, que felicidade que eu tenho, assim, de uma mãe. E às vezes, quem engravida espontaneamente, eu fico feliz também. Eu falo, olha, é o seguinte, eu quero ver bebê chegando. Nem que você me mande lá, se me manda no celular. Doutora, você não vai acreditar, olha aí e tal. Olha que maravilha, nem precisou de nada, né, de tratamento. Porque o nosso objetivo é esse, né? Sim. E tratar, eu acho assim, pensando, né, no que falar, eu foco muito na questão do planejamento reprodutivo, acho que é algo que a gente precisa falar realmente. Alguns cuidados que eu acho que são muito importantes, são cuidados de hábitos de vida, É. tá? Então, manter bons hábitos, isso é fundamental.
procurar fazer uma atividade física, ter uma alimentação balanceada, tentar manter o peso, isso é Verdade. importante. Quando eu falo de saúde, a gente fala muito em prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e a gente precisa falar sobre Como que pode, numa isso. época dessa, a gente ainda ter que ficar lembrando as pessoas sobre esse tema, Mas né? a E, gente e, tem é- que e tem um índice lembrar, enorme de, viu? de tran- Tem. E se Tem. você sabe que pense só que sífilis tinha sido Pois erradicada. é, e Quando agora eu tá fiz aí. faculdade, quando a gente tinha algum caso ali de diagnóstico de sífilis com risco de transmissão vertical, gente, isso era motivo para a gente ter reunião. E hoje a gente está vendo isso de uma Com forma muita muito recorrência. mais próxima, porque as Verdade. pessoas sabe, parece que assim, depois que teve, né, diagnóstico, né, da síndrome da imunodeficiência, etc., isso foi e tornou-se crônico, eu não sei, as pessoas deixaram de se De se preocupar cuidar. com as doenças sexualmente transmissíveis e isso pode ter um impacto na É, fertilidade, com porque pode certeza. obstruir tuba, pode ter aderência, então nós temos também o impacto disso, né? Uma causa também comum é a síndrome dos ovários policísticos, né? É. Que é uma causa bastante comum de infertilidade, mas que a gente trata com tranquilidade, principalmente com mudança de hábito de vida, tá? Com perda de peso, isso é importante. E masculino, eu acho que é importante a gente falar um detalhe que hábitos. Nossa, tem um assunto importantíssimo, Sil. Então vamos lá, ó. Para o homem, gente, hábitos de vida, tá? Então, fazer atividade física. Cigarro tem um impacto Verdade. muito grande. Álcool também, mas o impacto do cigarro é pior ainda, tá? Então, cigarro. Ah, mas é vapor. Nossa, sem comentário. Sem comentários, né? A Não gente, precisa a gente falar. vê aí tanto problema com vapor. Exato. Então, assim, cigarro, seja de qual for a origem, tá bom? Isso tem um impacto muito importante. Uso de esteroides anabolizantes. É. Isso tem um impacto imenso. E é dose dependente e tempo dependente. Então, é o seguinte, pode ficar azospérmico, vai dar 0 ali, entendeu? Ah, não, mas depois eu vou recuperar. Não sei, a depender É. do tempo de uso, isso tem impacto muito grande, tá? Uau. Contato com agrotóxicos, para quem tem, principalmente contato laboral, eu costumo dizer que a pessoa precisa e é muito importante que use proteção, então isso é fundamental, tá? Usar os EPIs, eu digo Com assim, certeza, fora, com as pessoas certeza. usam corretamente, no Brasil às vezes deixa isso Uma de dificuldade com lado, isso, né? e tem que usar. Então, assim, acho que esse é meu recado, sabe? É ter esse cuidado, conhecer como a gente pode prevenir homens E e mulheres. mulheres, Isso é importantíssimo. muito obrigada. Amei conversar com você. E claro, vamos chamar mais vezes. Nossa, Sil, eu que agradeço a oportunidade por falar sobre isso, que eu realmente sou apaixonada aqui no seu programa. Muito obrigada, sucesso para você. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Um beijo do seu coração e até o próximo.